quero compartilhar um pouquinho com você algumas situações que eu vejo que é muito pertinente trabalhar uma palavra de exortação comigo e com você. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim, Jesus falou: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, coloco diante de Ti, meu Deus, essa reflexão. Fale conosco, faz a gente entender o que o Senhor quer tratar com a Tua igreja, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Essa frase aí, essas frases que Jesus falou, faz parte de uma conversa que ele estava tendo ali com algumas pessoas, alguns discípulos. E no meio daquela discussão envolvendo o nome de João Batista, Jesus parou a conversa e liberou essa verdade espiritual, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Essa expressão, o reino dos céus é tomado à força, em algumas outras versões diz que o reino dos céus é tomado posse pelo esforço. Nós nos apropriamos do reino de Deus na medida de um esforço. Existe um preço a ser pago. A salvação, ela é pela graça. O reino dos céus é pela graça, é um favor imerecido. Ela é pela graça de Deus, porém, custa caro. Ela é pela graça, ela não é de graça. E é isso que Jesus está falando. O reino dos céus é para aqueles que decidem andar com Deus e decidem pagar um preço para viver o propósito de Deus aqui na terra. E para quem já tem um tempinho na fé, sabe exatamente do que eu estou falando. Porque já aconteceu muitas coisas na minha e na sua vida como líder, que nós teríamos até alguns argumentos necessários na nossa mão para parar de fazer o que a gente está fazendo, sair da igreja, procurar outra igreja ou coisa parecida. Mas por conta de que a gente sabe que o reino dos céus é tomado pelo esforço, a gente precisa pagar esse preço para se apropriar do reino dos céus. Então hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões. Quero colocar algumas perguntas aqui para a gente refletir, eu preciso que você reflita comigo. Você lembra quando você se converteu? Você lembra do momento que você se converteu? Aonde você se converteu? Foi nessa igreja? Foi na Igreja da Liberdade? Foi em outra igreja? Em que tempo? Em que momento você se converteu? Você lembra disso? Você lembra desse momento? Na época que você se converteu, quantos jovens, quantos adolescentes e quantos adultos também se converteram? Você consegue lembrar de algumas pessoas que se converteram na mesma época que você se converteu? Puxa aí pela memória. Você consegue se lembrar de alguém, de algumas pessoas que a gente diz, olha, o fulano é do meu tempo. A gente não fala assim? Olha, o ciclano é do meu tempo, né? Eu ainda sou daquele tempo, então eu sou desse tempo. De qual tempo você é? Você consegue achar essas pessoas que se converteram na mesma época que você se converteu também? Quantas pessoas estavam na sua célula, junto com você, e hoje já não estão mais? Quantas pessoas participavam da primeira célula que você congregou? Essas pessoas ainda estão na igreja? Forte, né? Muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, já discipularam, já lideraram células, já foram grandemente envolvidos em ministérios,
grandemente envolvidos no louvor, por exemplo, no dom divino, nas missões. E hoje, já não estão mais nem na igreja. Pessoas que se converteram no seu tempo, hoje não estão mais. Ou, se não saíram, aparecem de vez em quando. Pessoas que já foram, sabe, potentes, pessoas assim, sabe, que já foram amplamente usadas por Deus. Pessoas que lhe ganharam para Cristo e hoje não estão mais. Quantos pregadores já subiram aqui nesse púlpito, ou então no púlpito lá da Igreja da Liberdade? Homens, mulheres, irmãos, obreiros, missionários, e hoje já não estão mais. E a pergunta é, por que eles não estão mais? O que aconteceu? De um modo geral, essas pessoas não estão mais porque ficaram para trás. E é o tema da nossa mensagem de hoje. Não fique para trás. Não fique para trás. Porque a igreja avança. A igreja continua sendo igreja. As coisas continuam acontecendo. A obra é do Senhor. Olha aqui para mim. Não fique para trás. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 12, diz o seguinte: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, a Jesus. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam se mostrar aos sacerdotes, eles foram purificados, foram curados. 10 leprosos. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse leproso era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Jesus veio para os judeus, mas esse leproso obteve a salvação. Um estrangeiro obteve a salvação. Jesus curou 9 judeus. Nenhum voltou. Dos 10, somente um voltou e seguiu Jesus. Por conta disso, somente esse, que era estrangeiro, recebeu a salvação junto com a cura. Os outros 9 receberam só a cura. Mas esse, que não ficou para trás, recebeu a salvação junto com a bênção. E por que os outros 9 ficaram para trás? Em primeiro lugar, porque só queriam a bênção, só queriam ser curados, e não o abençoador. Muitos ficam para trás porque geram uma expectativa
em ter, em conseguir, em ser, em conquistar, geram essa expectativa. Quando essa expectativa não é suprida, eles saem, vão embora. Eles também ficaram para trás, porque quando veio o preço, não quiseram pagá-lo. Gente, nós precisamos entender que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Para a gente fazer parte do reino de Deus, existe um preço a ser pago. Existe um preço de renúncia, existe um preço de obediência à palavra, existe um preço de serviço na obra de Deus, existe um preço que a gente vai ter que pagar o resto da vida. E muita gente fica para trás porque quando olha para tudo aquilo que o crente tem que fazer, tem que ter uma vida disciplinada, tem que ter uma vida realmente de renúncia das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das amizades, das influências malignas. Quando ela olha e vê o preço que ela tem que pagar, o que ela vai, entre aspas, perder, ela fica para trás. E a gente precisa refletir sobre isso. Por que aqueles 9 ficaram para trás? Olha só, preste atenção. Eles ficaram para trás porque eles perderam a pureza, a inocência e a santidade de uma criança diante de Deus. Como é que começa essa história? Tinha 10 leprosos, tinha 10 impuros, mas enquanto eles estavam impuros, eles estavam clamando a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Enquanto aos olhos do homem eles estavam impuros, aos olhos de Deus eles estavam puros, porque estavam buscando em Jesus, estavam indo atrás de Cristo. Quando Cristo purifica eles, sabe por que eles não voltaram? Porque quando eles ficaram curados, eles dizem: agora eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar para a bebedeira, eu vou voltar para o adultério, eu vou voltar para a minha vida. Ou seja, estavam esperando ficarem curados só para voltar a fazer aquilo que faziam antes. Enquanto eles estavam doentes, estavam clamando a Deus. Mas depois que foram curados, perderam a pureza diante de Deus. Daí que vem muitas vezes, talvez, algumas respostas. Isso é muito forte. Sabe, meus irmãos? Às vezes a pessoa está numa pindaíba muito grande, uma vida financeira muito apertada e está aos pés de Jesus. De repente, quando a coisa muda e o cara começa a ser abençoado, não volta mais para os pés de Jesus para agradecer pela bênção. Não tem mais tempo. E quando a pessoa perde a pureza, por que ela perde? Muitas vezes, porque não se submetem ao tratamento de Deus. Muitas vezes, na igreja, quando algum líder, alguém que é envolvido, anda por um caminho que não deveria andar, a gente chega junto para tratar, e a pessoa sai porque ela não aceita, não se submete, não quer ser tratada, não quer ser confrontada, tem muita dificuldade em estar debaixo de liderança, de ouvir a verdade. Queridos, isso é muito forte. Outros saem e não voltam mais porque se achavam melhores que os seus líderes.
eu não vou voltar para aquela igreja porque, olha, sinceramente, talvez, com muito esforço, o pastor Atilano tem alguma coisa para acrescentar na minha vida, mas o resto já teve ovelha sim. Tem pessoas que ficam para trás porque não querem ser lideradas por ninguém. Quando a gente conversa, diz: olha, meu irmão, esse aqui deve ser o seu discipulador, esse aqui deve ser a sua discipuladora, seu líder de célula. Você precisa congregar nesta célula aqui, nessa área, nesse setor e tal, né? Quem? Não. Aí não tem nada para me acrescentar. Não tem nada que eu possa aprender. Se acham maiores e melhores, mais capacitados que os seus líderes. E sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo Deus querendo tratar o orgulho, tratar o ego. Deu para entender, irmãos? Eu vejo isso. Interessante, quando eu voltei para Alenquer, fui ser discipulado. E o meu discipulador não tinha um ensino médio completo. E eu voltei como doutor para a cidade. O camarada saiu lá de dentro do interiorzão. E eu vim da Central de Santarém. E Deus me colocou lá de baixo, só para me tratar. E com a graça de Deus e pela misericórdia de Deus, eu entendi que se eu não me submetesse e aceitasse o tratamento, eu ia ficar para trás. E o negócio ia avançar. E eu ia ficar para trás. Com as minhas opiniões, com os meus julgamentos, com as minhas interpretações, análises e críticas a respeito de tudo da igreja e de todos. Mas ia ficar para trás. Porque a obra é de Deus e ela sempre avança. Então a gente tem que entender que é uma posição que nós precisamos ter como líderes na casa de Deus. É uma decisão e o esforço que eu tenho que ter para mim não ficar para trás. Sabe, meus queridos, muitos saem porque literalmente aceitaram os manjares de Satanás. Muitos ficaram para trás porque se envolveram em relacionamentos fora da vontade de Deus e contrária à natureza de Deus. Muitos decidiram realmente se envolver em relacionamentos ilícitos, colocar em jogo, se colocar em julgo desigual. Tantas e tantas pessoas que já foram tão usadas, mas investiram a sua vida em relacionamentos fora da vontade de Deus e decidiram mesmo abandonar tudo que faziam, tudo que eram na igreja por conta disso. Influências perigosas, paternidade, maternidade precoce, tudo isso tem deixado muita gente para trás. Gente boa, trabalhadores bons, gente com potencial enorme para poder serem bênçãos na sua geração, na sua própria vida e na sua família. Não estou generalizando nada, cada caso é caso. Mas o fato é que, independentemente da circunstância, muita gente tem ficado para trás. E é nessa hora que a gente entende aquele veredito que o Senhor falou, que muitos são chamados, os poucos serão os escolhidos. Porque você pode imaginar se todas as pessoas que aceitaram Jesus na Igreja da Paz, desde 83, permanecesse até hoje, nós teríamos que ter uma catedral para quase 10 mil pessoas. Em quase 40 anos de evangelismo aqui nessa cidade.
Aí, dessas pessoas que foram evangelizadas em Óbidos em 38 anos, quantas dessas permanecem na igreja? Aí, desse monte de gente que foi chamado, tem você, que até agora resolveu não ficar para trás. Você está aqui, porque mesmo com tantas adversidades, você se esforça para não ficar para trás. Você se esforça, paga um preço. Tem hora que você não entende direito. Tem horas até que você não concorda com algumas coisas, com alguma postura, alguma ideia, alguma situação que a sua liderança coloca. Mas mesmo assim você se esforça, porque você não quer ficar para trás. E é assim que tem que ser. É desse jeito. Você sabe que o Senhor te chamou para ter uma utilidade e uma missão. E você quer, pela fé, prestar contas com Ele. Enfim, você ainda está aqui porque sabe que esse é o caminho. Você sabe disso. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus possa encher a nossa vida todos os dias, para a gente escolher e não ficar para trás. Sabe, querido, muitos de nós nos esforçamos muito para não ficar para trás. E pagamos um preço para encorajar os outros irmãos a não desistirem também do que estão fazendo para Deus. Porque aí que está o negócio, é para Deus. É para Deus. Se a gente perder o foco, a gente olha para o homem, a gente olha para a estrutura da igreja, a gente olha para os interesses humanos, para os clubinhos e as panelinhas que toda a visão carnal mostra. E aí a gente, por conta de uma visão distorcida da realidade, a gente acaba desistindo e ficando para trás daquilo que Deus queria para nós. Nós não podemos pôr em risco toda uma vida pela frente por causa de um momento de crise. Tem pessoas que desistem de toda uma história de um casamento construído há muitos anos por causa de uma crise. Pais desistindo de filhos por conta de uma crise. E põe em risco o resto da vida da família. A mesma coisa é na igreja. Muitas pessoas, infelizmente, desistem de toda uma vida pela frente, servindo a Deus, sendo bênção na casa de Deus, liderando pessoas, sabe, sendo instrumento, sabe, de honra nas mãos de Deus, por causa de um momento, de uma crise, de uma situação difícil que acontece dentro da igreja. Nós não podemos, queridos, sabe, pôr em risco toda uma trajetória por causa de um momento de adversidade. É na hora da crise que é testada a nossa fé. É na hora da crise que aparecem os servos. Porque o servo não tem opção. O servo não tem escolha. E eu acredito que muitas das adversidades não é o demônio, não. É o próprio Deus que coloca sobre nós para testar e ver até onde a gente está decidido a ser útil nas mãos dele. Até onde a gente está disposto realmente a continuar fazendo o que nós precisamos fazer para Deus. E nós temos muitos exemplos na Bíblia e fora da Bíblia a respeito disso. Agora tem um detalhe. Sempre que a prova vem, e isso é bíblico, a prova vem para a nossa vida, para que a gente seja aprovado para algo melhor e maior daquilo que Deus tem reservado para nós. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Ele foi tentado com toda a força do inferno. O Satanás purinho perturbando ele.
Que no nosso caso, ele manda outros. Mas no caso do Senhor, não. Foi ele, o próprio, que foi lá. E depois daquela grande prova, a Bíblia diz que Deus honrou o Senhor. Os anjos foram lá, cuidaram dele, alimentaram ele, né? Trabalharam com ele tudo. E a partir dali, quando ele voltou, né? Ele foi batizado e aí começou a revolucionar o mundo. E assim também é eu e você. Quando vier uma prova forte, uma vontade muito grande de largar a célula, uma vontade muito grande de largar ministério, de sair e tal e tudo, você pode ter a certeza que tem algo muito forte que Deus quer lhe dar. Então é nessa hora que você deve botar o pé no freio. Se precisar esperar, espere. Se precisar buscar ajuda, busque. Mas não ponha em risco o que Deus quer fazer através de você por causa de um momento de adversidade, de um momento de erro. Sabe, queridos, isso é muito forte. Nós só temos uma vida e ela logo passará. Então, não perca tempo, não fique para trás na obra de Deus. Não fique para trás, acompanhe o movimento. A obra do Senhor só vai parar quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Enquanto isso, enquanto nós estivermos aguardando a vinda do Senhor, o Espírito de Deus está movendo a sua igreja. E o tempo todo vai acontecer situações, projetos, alvos. A obra de Deus não para. E existe um preço, um esforço, uma força a ser imprimida para a gente poder acompanhar isso. Senão a gente acaba ficando para trás. Mas eu declaro que você não. Nem você, nem a sua família. Você vai acompanhar o mover, você vai trabalhar, Deus vai lhe dar força, estratégia, sabedoria, você vai continuar liderando as suas células, vai continuar discipulando os seus discípulos, vai estar continuando envolvido nas suas atividades na igreja. Aquela dificuldade, aquela frieza, aquela tribulação, aquela situação difícil, nós vamos, em nome de Jesus, vencer todas elas. E no final, nós vamos nos apresentar diante do Senhor como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia.